A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Aleluia! De mulher para mulher, o nosso primeiro vídeo a ser gravado. E eu creio que Deus, Ele já está fazendo maravilhas, já está operando milagres, transformação, cura, libertação na vida de muitas mulheres. Você, mulher valorosa, mulher virtuosa, amada do Senhor, você não tem preço, você tem valor, sabia disso? E hoje eu quero deixar para nossa meditação uma história muito linda de duas mulheres, Ruth e Noemi. E dentro desta história nós vamos ver aqui o valor, o significado da fidelidade. A fidelidade de Deus. Isso é maravilhoso demais, é tremendo demais da conta. E eu quero ler o texto aqui do livro de Ruth, né? Que nós vamos falar um pouco. Eu já quero pedir para você que deixe aí no comentário, sabe? Que você possa deixar aí o seu nome, né? De qual cidade você está ouvindo esta mensagem. Um pedido de oração, um testemunho, sabe? Que nós possamos juntas interagir e fazer com que muitas mulheres, famílias venham ser alcançadas por essa graça, por esse amor, por essa fidelidade de Deus. O objetivo é esse, sabe? Até que a paz alcance a sua vida, a sua casa, o seu coração, a salvação, sabe? É maravilhoso. Eu tenho certeza que você ficar até o fim dessa mensagem, você vai querer compartilhar, você vai querer ouvir as demais mensagens que virão após esta. Mas a palavra do Senhor está escrito aqui no livro de Ruth, no primeiro capítulo está escrito assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elibeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos, Malom e Quilom, e efrateus de Belém de Judá, e eram dos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, e morreram também Malom e Quilom, e ficaram viúvas Ruth e Orfa. Olha para vocês verem que história dessas mulheres. O que aconteceu com Noemi? O seu marido leva ela para uma outra cidade porque estava tendo muita fome na terra que eles viviam. E quando chega lá ele morre, ela fica viúva. Aí com 2 filhos, os filhos se casam, não é verdade? E de repente aqueles 2 filhos também morrem. Agora pensa bem a situação de Noemi, viúva com 2 noras, viúva também. Então ela faz uma proposta para Ruth e para outra nora dela, para que elas voltassem para os seus pais e para que ela pudesse prosseguir, porque ela já estava de idade, e naquela época, né, tinha os remidores, mas ela não tinha mais filho, ela não tinha mais como
ser mãe. Então ela falou para Ruth: volta e Orfa, volta para sua casa, para a casa dos seus pais. A Orfa voltou, mas Ruth não voltou. Ruth, ela perseverou ali com a sua sogra. Nos dias atuais, nos dias normais, né, desde a antiguidade, a maioria das noras não tem, assim, não combina muito bem com a sogra, ou vice-versa, não é verdade? Mas essa história de Ruth é uma história diferente. É uma história que Ruth, ela foi fiel à sua sogra, sabe? Ela comportou diferente. Ruth, ela amou Noemi como mãe. Ela entendeu como uma mãe viúva, né? E ela amou ali a mãe do seu esposo e também que também era viúva. Então estava ali as duas viúvas. E Ruth, ela implorou para a sogra dela, Noemi, que não, sabe, que não a deixasse. Não, eu não vou voltar para a casa dos meus pais. Aonde você morar, eu vou morar. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Eu não vou te deixar. Aonde você estiver, eu vou estar. Olha a fidelidade de Ruth com a sua sogra. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Ruth, ela fala com ela pede, ela podia falar com Noemi, a sogra dela: não, eu vou embora para casa, vou viver a minha vida, eu vou casar de novo. Não. Ela simplesmente se colocou e falou: olha, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Está no capítulo 1 e versículo 16. Então, também ali naquele momento, Deus já começou a derramar sobre a vida de Ruth a graça. Em meio às dificuldades, em meio à circunstância, em meio à dor, o Senhor estava ali presente. O Senhor estava ali assistindo aquelas mulheres. Por quê? Porque Ele viu ali temor, Ele viu ali obediência, Ele viu ali que aquelas mulheres que estavam vivendo num tempo de muita idolatria, de muita rebelião, de muita violência na terra, mas elas escolheram servir a Deus. Elas escolheram a lei de Deus. Mesmo em momentos de crises, mesmo em momento de profundo desespero, existe sim aquela que segue a Deus e sabe que através de Deus, do propósito de Deus, o milagre vai acontecer. Você, mulher, mãe, esposa, filha, você que é casada, solteira, divorciada, não importa o que Deus está falando agora, que indiferente do que você está vivendo, indiferente da provação, das lutas que você está vivendo, tão somente seja fiel a Deus, fica firme, escolha andar na lei, na presença de Deus, e você vai contemplar os feitos de Deus na sua vida. Não importa quanto devastador, quanto desagradável seja a sua provação, a sua luta. O Senhor agora te encoraja a prosseguir, a lutar, a batalhar, porque você fazendo assim, você vai cantar o hino da vitória. Ruth e Noemi, duas mulheres viúvas que escolheram andar com Deus e na lei de Deus. Deus, então, o que ele faz? Ele vai usar pessoas. Ele vai fazer com que pessoas bem-sucedidas,
remidores, como foi no caso de Ruth. Os remidores, eles já estão por perto. Nós precisamos, você, eu, nós, assim como Noemi, nós precisamos de sabedoria para entender o propósito de Deus na nossa vida. Então, por isso que eu estou falando de fidelidade. A fidelidade de Ruth para com a sua sogra Noemi foi o grande exemplo de amor e de lealdade. Louvado seja o nome do Senhor. Ruth, Noemi, e que chega na vida de Ruth, Boaz, que era um dos remidores, e ali a palavra do Senhor fala que a vida de Ruth foi restaurada, a vida de Noemi foi restaurada, e porque também aquele remidor era fiel a Deus e nas leis de Deus. E ao longo da história nós vamos ver ali Deus instruindo cada detalhe. A palavra do Senhor diz que o Deus, Ele é o nosso Redentor, Ele é o Santo de Israel, é Ele que nos ensina o que é útil e nos conduz no caminho em que nós devemos andar. Está escrito em Isaías 48, versículo 17. Mas nós vemos aqui na palavra, para encerrar, que a vida de Ruth foi guiada pela sua fidelidade a Deus e a sua sogra. Aleluia! Glória a Deus! Para sermos leais, amorosos, nós devemos ser imitadores das boas obras, daquilo que Jesus deixou para nós, a fidelidade de Deus, Jesus que entregou ali a sua vida, né? Ele foi fiel, o Senhor Jesus, Ele nos amou tanto que Ele se entregou para ser crucificado no nosso lugar. Nós devemos imitar a fidelidade do Senhor nas nossas relações pessoais, nos nossos relacionamentos, na nossa vida conjugal, na nossa vida em família, na nossa vida como pessoas, como servos, na nossa vida na igreja, no trabalho secular, por onde nós andarmos, nós precisamos, exercer essa fidelidade, aleluias, que está aí dentro de cada um de nós. Mulheres valorosas, eu quero falar para você, quando nós entregamos, consagramos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família ao Senhor e andamos com lealdade, com fidelidade, com temor, tremor e obediência a Deus, pode ter certeza de que a bênção vai chegar, as trevas vão sair e nós vamos viver na maravilhosa luz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai nos alcançar. Amém? Eu quero fazer uma oração. Você que pode, feche os seus olhos aonde você está e ore assim comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, sei que estás perto, Senhor, no mundo, Senhor, de tribulação, no mundo de aflição, no mundo, Senhor, de tanto desprezo, de tanto engano, de tanta maldade, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, Senhor. Senhor, que nós possamos, ó Pai, cada dia nos achegar mais do Senhor, meu Deus, com alegria, meu Deus, com a alegria do Senhor é a nossa força, com fé, com esperança e principalmente com muita fidelidade, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é o abençoador e através da nossa vida, vidas venham ser abençoadas, assim como o Senhor abençoou Ruth, abençoou Noemi, Boaz. Meu Deus, abençoa também a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, abençoa a nossa nação, Senhor. Meu Deus, que a tua paz
chega sobre nós, dá-nos sabedoria, discernimento, estratégias, meu Deus, para vencermos, meu Deus, as nossas batalhas. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e ainda vai fazer. Senhor, nós clamamos, meu Deus, pela salvação, pela libertação, restauração, renovo. Nós clamamos, ó Pai, e te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Que você possa, sabe, guardar essa palavra no seu coração, colocar em prática, compartilhar, inscreva no canal e vamos juntas buscar o Senhor enquanto podemos achar, porque somente no Senhor nós vamos encontrar alegria e paz. Ser fiel, porque Deus é fiel. Amém?